Oi, eu sou Cléa. Como é que você tá? Como estão as coisas pra você? Pra mim, eu venho me pegando numa saudade. Saudade de uma época, de umas pessoas, de lugares. De um lugar. Eu passava mais tempo na casa da minha tia do que na minha casa. E eu venho me percebendo com uma saudade muito grande desse lugar, dessa época, em que bastava puxar uma cadeira e eu já era. Sem esforço. Já existia. Era como se fosse um portal lá. Quando eu ia ultrapassando a porta, parece que o peso do viracê ficava fora. A mochilinha eu tirava e o viracê ficava ali fora. E entrava lá nessa casa apenas a Cléa, sem precisar ser, como era. E aí essa semana eu me peguei com uma saudade danada disso. Pode até ser que me emocione. De apenas ser, sem esforço. E aí eu venho me percebendo assim, apesar de me policiar muito, de estar sempre buscando estar atenta, né? Mas como se hoje me puxasse para um futuro, como se hoje eu fosse sempre puxada para um lugar que ainda não existe, que pode ser, né? Objetivos a serem alcançados, metas a serem alcançadas, como se o hoje não fosse suficiente. A gente sempre tem que buscar mais, né? A gente parece que está sempre indo do ponto A a um ponto B, incessantemente. É como se nunca chegasse. Sempre tem algo a conquistar. E parece que lá na casa da minha tia, quando a gente ultrapassava o portal, não tinha o que se conquistar, já se era. Tudo já existia. Entende? Era como se a gente se fusionasse naquele lugar, naquele momento. Como se fôssemos o próprio café com pão que a gente comia, delícia. Né? Aquele cafezinho com pão éramos nós. Aquela conversa éramos nós. Sem pretensão nenhuma. Né? Aquele carinho, sabe? Que abraçava, que acolhia, como era. E aí bastava ser do tamanho da gente, sem precisar muito, sem precisar se espremer para caber, sem precisar se esticar para preencher. Simplesmente era. E parece que hoje existe uma sensação subjetiva de que a gente nunca é suficiente. A gente tem sempre o que conquistar, né? Como eu havia dito, a gente sempre tem um lugar para chegar. É como se a gente não tivesse nem espaço para se fusionar com o momento. Né? E aí eu fiquei pensando muito sobre isso. Quais são os lugares em que você pode ser você, do jeito que você é? Quais são os lugares, quais são as pessoas quem você pode ser quem você é? Né? E mais, quem é você quando não está tentando ser? Venho me questionando muito sobre isso, né? E aí veio a ideia de criar um canal para que a gente possa pensar a vida que não é útil, a vida que não precisa ser utilitária, a vida que só é vida. E aí eu lhe convido a puxar a cadeira e vir sentar aqui para essa conversa despretensiosa, para esse momentozinho do não vir a ser, do já existir. A gente está sempre buscando ser, né? Para quem? Para quem você busca ser? A quem você está querendo responder?
E quem é você quando não responde a eles? É o risco que se corre nesse buscar a ser, como se ainda não fosse. Como se você ainda tivesse algo a alcançar. E claro, a gente está sempre em construção e que estejamos sempre em construção. Mas é como se houvesse fôssemos insaciáveis, como se sempre tivesse um vazio a ser preenchido, né? E é interessante quando a gente se funde ao momento, se funde de fato, quando você entra no momento e você é aquele momento, você é aquilo, você é a conversa que está se estabelecendo, você é a fala do outro e a escuta sua, onde não existe separação, não existe cisão entre isso, e que tudo se funde, entende? Naquele momento você é tudo aquilo. E aí eu fico trazendo esse questionamento, assim, que momento que você é tudo, que você se funde, que você é tudo e você não é nada, que você é simplesmente você faz parte da natureza, que você você é o próprio caminho. Você não tem um ponto, você não vai de um ponto A para um ponto B, você é o próprio caminho tal, né? Você é o caminho, você se funde a isso e se dissolve nisso e se faz nisso. Como estamos saindo desse caminho, saindo do processo, fugindo inclusive do processo. O quanto não sustentamos o caminho, o quanto o caminho ele vem sendo cada vez mais algo externo, não o próprio processo, né? E aí quando a gente está no caminho, a vida é vida, né? E aí no caminho, de repente, tem uma pedra enorme que você leva, tropeça e cai. E aí, como não percebo esse processo, esse caminho, eu reclamo da pedra. Quando eu não reconheço que a pedra faz parte do caminho, faz parte da vida e que eu vou tropeçar, não sustento o doer, não sustento o sofrimento. É como se o tempo todo estivéssemos buscando a felicidade. E aí a gente não sustenta. A vida só fosse doce. E a gente não sustenta. Entende? Por quê? Porque a gente não está no... A gente vem se desfusionando. A gente vem se separando, se percebendo individual, né? Na vida, a vida é tua, a vida é minha. Nós não temos uma vida, uma natureza juntos. Somos individuais, cada um com o seu. E o quanto isso vem trazendo sofrimento, né? Quanto isso vem nos separando do caminho da vida. Mas a gente não é criado assim, para ser alguma coisa? Isso, e é um pensamento ocidental, né? Quando eu falo do tal, é justamente essa percepção do taoísmo mesmo, que vem do Oriente e tal, e o quanto, claro, é romântico achar que ainda é assim no Oriente, é romântico achar também que esse é o lugar certo, é assim que se deve viver. Mas eu penso como um espaço para que a gente possa realmente pensar sobre. Não existe o caminho certo, o caminho errado, existe o caminho. O caminho é quando eu te trago assim a percepção do tal, é justamente o se fusionar. O você ser parte da vida. Você é a própria vida. O caminho é a vida. Então não existe o caminho certo, o caminho errado. É a vida acontecendo. Não existe o caminho. Existe a vida acontecendo. E não estou te falando assim, não, a gente exclui os problemas e só procura. Não, a vida é feita de problemas, a vida é feita de erros, a vida é feita de acertos. Reconhecer isso faz com que a gente tenha, eu acredito, um mínimo de lucidez para poder, nesse caminho, enxergar as pedras e de repente desviar delas. E quando tropeçar, entender que isso é a vida. Os tropeços existirão.
Não existe o certo e o errado, existe o que é. Entende? Como você está vivendo? Que vida você está fazendo? É uma vida que se vive hoje, agora, nesse momento? Você está fusionado nela? Você está na vida? Ou você está esperando essa vida que vai acontecer lá na frente? Ou você está esperando que venha chegar ao ponto B? Ou você está esperando aquele sucesso, aquele emprego, aquele reconhecimento? Entende? E se não chegar? De que adiantou? A vida está acontecendo aqui no caminho. A vida está acontecendo agora. O caminho é a própria vida. Eu não estou te falando que não existe um olhar prospectivo, um olhar para frente. Não é sobre isso. A gente tem que olhar para frente, a gente tem que planejar um futuro, né? Eu gosto muito da percepção de que o presente, ele é algo que se dissolve no passado e no futuro, né? O presente, o agora já passou, já foi passado. E quando eu falo nesse momento, pensando no futuro, também já foi o passado. É o tempo todo se dissolvendo o presente. Então não existe um ponto fixo, existe um dissolver entre o passado e o futuro. E nesse dissolver, quando a gente atua no presente, a gente atua também no futuro, numa formação de futuro. Não é ignorar o futuro, de maneira alguma. A gente tem que ter essa noção de que o que se faz agora, nesse momento, é uma construção para chegar lá no futuro. O que eu te questiono, o que eu trago de questionamento é: será que a gente não está esperando sempre esse futuro para ser feliz? Será que a gente não está numa vida tão utilitária? Tudo é metrificado, né? Eu tenho que fazer... Hoje é interessantíssimo isso, quando tudo está sendo metrificado e hoje a gente fica buscando... como é que diz? Medir tudo. Você mede a quantidade de água que você toma, você mede a quantidade de horas dormidas, você mede as calorias que você ingere. Coisas que eram naturais, a gente está tornando, está artificializando. Tudo é metrificado, né? Com o quê? Com o objetivo de ter o corpo perfeito, de ter o sucesso, o retorno financeiro, o emprego dos sonhos, ser, né, fugir de ser escravo. A gente está sempre buscando algo que está na frente. O que eu te trago não é que a gente vai esquecer o futuro e vai ignorar. Não, mas isso é construído agora. O quanto você está vivendo lá na frente. Você quer que eu te dê dicas? Eu não vou te dar dicas como fazer. Eu não tenho a resposta para isso. O que eu trago aqui é muito mais questionamento. Quando eu te trago isso, eu te estou trazendo questionamentos. O caminho, a vida é feita por você, a sua vida é feita por você. Como você faz isso? É um questionamento que você precisa se fazer. E aí é onde está a subjetividade, como é para cada um. Por isso que não se tem essa ideia de ter o passo a passo, a resposta pronta. Isso não existe. O que eu trago aqui são questionamentos. O que eu busco é inquietação. Entende? É me inquietar. A mim. Nesse dissolver do presente, eu acesso meu passado, olho e vejo, né, quais são os padrões que eu venho repetindo, familiares, entende? Que não me fazem bem, e revejo esses padrões. Quais são os padrões familiares que eu repito, putz, que massa que eu repito isso, entende? E isso daqui vale a pena repetir, né? Então, eu me inquieto. O me inquietar é me mexer internamente, é fazer os questionamentos. É muito mais sobre perguntas do que sobre respostas. Porque eu estou vivendo, e o que eu quero é viver. Eu não quero chegar no ponto B. Eu quero nesse momento, eu quero sentir, eu quero me fusionar. Eu venho buscando me fusionar ao momento, me fusionar aos meus questionamentos. Eu sou esse próprio questionamento, esse questionamento me preenche, entende? É como se fosse a água fluindo.
A água fluindo, a água vem e preenche, e vai preenchendo, né? Eu acho que é muito mais nesse sentido, os questionamentos que te preenchem, né? Que mostram os lugares que de repente estão vazios, como preencher, como fazer, entende? Às vezes os questionamentos vêm muito fortes, que doem, né? É a água batendo com força na pedra e machuca mesmo. Mas isso é a vida. Nos meus questionamentos hoje, eu vim pensando muito sobre isso e hoje eu decidi comprar um pacote de rosquinha e tomar um café com meu filho comendo rosquinha, sabe? Reproduzir exatamente o que minha tia fazia. Sem muito, sem pretensão, sem querer chegar em um lugar. O que eu busquei hoje, com tudo isso, foi só me fusionar um momento com meu filho, tomando um cafezinho, comendo uma rosquinha e sendo aquele momento. Só isso. Essa vida é inútil, não utilitária. Essa é a vida não utilitária. É a vida que eu busco para mim, que faz sentido para mim. Entende? E claro, existe... eu sou privilegiada. Eu tenho um tempo para fazer isso. Para parar 5 minutos, fazer um café e tomar com meu filho. E viver aquele momento, me fusionar aquele momento com meu filho. E eu compreendo que isso não é para todo mundo, infelizmente. Tem pessoas que não têm tempo, que nem encontram os filhos, né? Dentro do meu privilégio, o que é que eu posso fazer? 5 minutos, dedicar a isso. É uma maneira de viver os meus questionamentos. Você entende que os meus questionamentos, né, no momento que eu estava me questionando, que eu estava numa loja, no supermercado, fazendo feira, e me questionando, porque ali é a vida vivida. Eu não parei para pensar. Os meus pensamentos vêm enquanto eu estou fazendo, enquanto a vida está acontecendo. Enquanto a vida estava acontecendo, eu tomei uma decisão de comprar um pacote de rosquinha. Você não teve que parar e falar assim, não, eu vou abrir um momento no sábado pra... Não. Sabe o que é que eu acho? Acho que não é sobre o parar para reconhecer. É primeiro se permitir sentir. O que a gente não tem tempo hoje é de sentir. A gente não tem tempo para sentir. A gente não tem tempo para viver no corpo. Estamos completamente dissociados do nosso corpo. Quando eu te trago as inquietações, minhas inquietações, elas vêm do meu corpo, elas não vêm da minha mente. Antes, eu senti um aperto no peito. Um aperto no peito essa semana, que eu me questionei, o que esse aperto no peito quer me dizer? E eu reconheci a saudade. E a saudade de quê? De uma época, de uma pessoa, de um portal em que eu entrava. Eu senti saudade. Entende? É explorando o meu corpo que eu chego lá. E o meu corpo está na vida. Entende? O sentir, eu acho que, pronto, você queria um passo a passo, antes de qualquer coisa eu senti, sinta o seu corpo, perceba. Perceba o teu corpo é vida, o teu corpo está na vida. Né? Quando eu te trago essas metrificações, isso da gente estar medindo tudo, a gente está medindo o que é básico. O básico, o nosso corpo não precisa medir, o nosso corpo só faz. Entende? Está com vontade de fazer xixi, você vai no banheiro e faz, o corpo vai dar o sinal. Percebe como muitas vezes acontece da gente estar tão dissociado do corpo, trabalhando tanto, que a gente esquece de fazer xixi, não percebe nem que está com vontade de fazer xixi, não percebe nem que está com vontade de fazer cocô, às vezes a gente esquece de tomar água, que a gente precisa ter o alarmezinho ali, o aplicativo para lembrar que a gente precisa tomar água. Que dissociação. Né? Como a gente pode reconhecer uma inquietação se a gente não sente, se a gente está dissociado do corpo? Acredito que antes de qualquer coisa é sobre o sentir, o se conectar ao corpo. O corpo é vida, o corpo é movimento. Então antes, eu senti um aperto no peito, onde
me questionei o que esse aperto no peito queria dizer, identifiquei uma saudade. E essa saudade me fez lembrar, fui lá naquele lugar, aí me conectei com ela, me conectei com minha tia, me conectei com a sensação que eu tinha naquele lugar. E nesse momento de conexão, eu decidi viver isso com meu filho. Comprar um pacote de rosquinha, entende? E seguir um padrão que é da minha tia, que para mim foi muito positivo, entende? E parei, mesmo com você enchendo meu saco, dizendo que estava na hora que tinha que gravar, eu disse, espera, eu tô tomando um café. Porque eu estava numa conversa muito gostosa com meu filho. Éramos o próprio café, a própria rosquinha, a própria conversa. Naquele momento não existia uma separação, entende? É muito mais sobre o retorno, o retornar ao corpo, o se ouvir, o se perceber, e que eu compreendo que hoje não é fácil. Estamos dissociados, né? Estamos dissociados do corpo. A gente vem sendo cada vez mais brutalizado. E aí a gente precisa fugir do corpo. E eu não quero dar um passo a passo, uma forma mecânica, porque isso é natural. O que eu estou te falando é justamente sobre não ter passo a passo, sobre não ter métrica. É simplesmente um retorno à natureza. É o perceber quando você quer fazer xixi. É o perceber quando você está com sede. É o perceber quando o seu coração aperta. Quando o seu estômago conversa com você. Entende? Não tem passo a passo. É atenção. Às vezes dá um frio na barriga. O que é que esse frio na barriga quer me dizer? Só isso, é um diálogo, é um retorno ao corpo, né? Perceber tudo que acontece no nosso corpo é um sintoma. O que isso quer dizer? Entende? Mas a gente tem se dissociado, enxergado o corpo como uma máquina, né? Quando dói o estômago, é porque precisa consertar. E aí a gente vai tomar um remédio para consertar, porque precisa produzir. O que eu estou trazendo aqui é justamente o outro caminho. É o retorno à natureza, porque meu estômago dói. E não quer dizer que não seja doença, que não precisa tomar remédio, não é sobre isso. É antes de qualquer coisa questionar o que é que meu estômago está querendo me dizer. É o diálogo com o corpo. O que é que meu estômago está querendo me dizer? Né? Essa azia, o que é que essa azia está querendo me dizer? O que foi indigesto para mim hoje? Eu não falo para descartar um médico, não é sobre isso. Mas antes questionar, é ir no subjetivo. O que me foi indigesto? Né? O que o aperto no peito quer me dizer? Entende? Qual é o sentimento que surge, que emerge? Que sintoma é esse? O que é que isso está querendo me dizer? O que é que eu compreendo é que o aperto no peito foi a saudade de um momento que eu podia ser. Reconhecendo que que meu corpo, ele busca apenas existir, só existir, sem buscar ser algo. Ele já existe e ele quer isso, se estabelecer no mundo como ele é, desse jeito que é. Eu fui lá e comprei uma rosquinha e comi com meu filho. Só existindo, sem buscar ser a mãe dele, sem buscar ser a psicóloga, sem buscar ser a esposa, a dona de casa. Não, eu só fui atender um chamado do corpo. Ele queria existir e existiu e se fundiu ao momento, sem passo a passo, só escutando, só um retorno à natureza. Eu acredito que é sobre isso, é o retorno à natureza, é o retorno à vida como ela é. A vida é isso. Então é isso. Espero que haja alguma inquietação, que possa ter despertado alguma inquietação. É isso que eu desejo, inquietações.